Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica e hoje a gente encerra esse nosso bloco a respeito da descolonização do inconsciente e da decolonidade. Para você que não ouviu os episódios anteriores, a gente começou esse quadro falando um pouco sobre questões de gênero, quando eu chamei a Cel aqui, e especificamente a gente falou sobre gênero e transativismo, interseccionalidade, etc. Depois, eu conversei um pouco sobre a questão do ativismo social, do racismo e da música com o DC. E a partir disso, eu achei que seria muito interessante a gente finalizar essa pegada do podcast falando um pouco sobre as religiões afro-indígenas e a importância delas para a constituição da identidade brasileira. E assim, esse episódio ele não vai se diferenciar dos outros, então ele vai estar recheado de referências, seja literárias, musicais, em qualquer perspectiva que você pensar. Então assim, se você ficar interessado pelo tema, acesse os links na descrição que eu estou deixando aqui agora e compartilhe esse conteúdo para quem você sabe que vai gostar, porque basicamente é isso, né? Já que a gente está falando sobre decolonialidade, é muito interessante levar em consideração que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de conhecimento e a gente sabe que é importante falar sobre esse assunto e é extremamente importante compartilhá-lo também. Mas é isso, pessoal. Antes de mais nada, queria dizer que a conversa de hoje vai estar contando com a participação do Alexandre Lomilodô, que ele é um sacerdote juremeiro. E na nossa conversa a gente conversou um pouco sobre a Jurema Sagrada, a gente falou um pouco sobre candomblé, a gente falou um pouco sobre intolerância religiosa, a gente falou sobre diversos temas, tá muito interessante. E é isso aí, pessoal, roda a vinheta. Pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica e hoje a gente vai, de certo modo, se conectar com o tema do episódio anterior, que no episódio anterior a gente discutiu um pouco a relação do ativismo social, da luta antirracista, do papel da arte, especificamente do papel da música nisso tudo. E a partir dessa conversa que eu tive na última semana, eu achei que seria muito interessante trazer um tema que também, de certa forma, está relacionado com isso, que é a questão da cultura brasileira, da formação da cultura brasileira, e especificamente falando do papel das religiões de matriz africana dentro da cultura brasileira. E esse tema, como é um tema muito difícil, assim, é um tema muito vasto, é um tema que abrange diversas questões, que abrange muitos temas que eu acredito que em um programa só a gente não conseguiria dar conta, mas para desempenhar esse papel, essa tarefa difícil, eu estou contando hoje com a presença do Alexandre. Alexandre, você poderia se apresentar, por favor? Sim. Meu nome é Alexandre Lomilodô, né? Sou sacerdote do terreiro de Jurema, Casa das Matas do Reis Malunguinho, que fica aqui em Olinda, no Largo do Amparo. Né, sou militante de dados de base das comunidades, né, de Peixinhos. Sou historiador de formação, mestre em ciências da religião, e faço um trabalho em torno da Jurema Sagrada, né, realizando várias atividades, seminários, congressos, cursos e formações, também na língua iorubá, e realizo o Kibumba Malunguinho, Coco na Mata do Catucá, que é um evento que já está em sua 14ª edição, e que reúne anualmente mais de 10 mil pessoas nas matas sagradas do Catucá para reverenciar a memória de Malunguinho e das lideranças negras que lutaram por liberdade no Brasil e também, logicamente, celebrar a Jurema Sagrada. Certo. A partir dessa apresentação que você fez, eu acho que já seria muito interessante a gente introduzir um tema que eu acredito que esteja muito relacionado com a constituição da Jurema enquanto prática religiosa brasileira, especificamente brasileira, porque, se eu não me engano, ela foi originada aqui no Brasil, certo?
com influência indígena, católica e africana, não é? Bom, ela é uma religião, sim, de matriz indígena do Nordeste do Brasil. Contudo, eu não posso dizer que ela foi constituída por essas três raças, como assim se poderia pensar, né? Eu discordo dessa teoria porque eu acredito que a gente tem que fazer um pensamento decolonial aqui e fazer uma mais profunda para a gente chegar numa compreensão do que significou tudo isso. Sim. A gente não pode dizer que a Jurema ela foi composta pela cultura europeia, sabendo que os indígenas e os africanos foram escravizados, né, desde o princípio da colonização, sofrendo todas as formas de tortura e inculturação forçada em todos os aspectos de sua vida. Inclusive, até hoje isso acontece. Se perpetua a maldade a maldade da colonização cristã, branca, da nossa sociedade, se perpetua até os dias de hoje, com as igrejas ainda, com os catequismos que acontecem e também com os proselitismos religiosos. Sim. Agora, a gente não pode dizer que a Jurema foi composta, então, pela cultura branca do europeu. Foi forçado, se foi violento, se morreram milhares de pessoas, não foi cordial, não foi harmonioso, não foi algo que se aceitou espontaneamente. Se aceitou, que não se aceitou, na verdade, apenas se transformou, porque os elementos judaico-cristãos que existem dentro da Jurema Sagrada foram transformados pelos indígenas, pelos nossos antepassados, porque Jesus, Nossa Senhora, Deus, não é o Deus judaico-cristão visto pela ótica católica. É um Deus próprio, é uma Nossa Senhora própria, que é madrinha da Jurema, entendeu? Inclusive o Vaticano jamais daria... E claro que com a gestão de Papa Francisco isso seria possível, mas o Vaticano, em suma, jamais reconheceria a Jurema como madrinha da Jurema, né? A Nossa Senhora como madrinha da Jurema. Então, por que nós fazermos essa louvação a um povo que sequer nos valoriza, a um povo que sequer nos reconhece como qualquer coisa? Que, inclusive, duvido até que eles saibam da existência dessa religião, do nome dessa religião, da história dessa religião, que é uma religião ainda minoritária na história do Brasil, né? Porque ela veio ser conhecida agora depois dos últimos anos de trabalho do Quilombo contra o Malunguinho. Então, nós não podemos ser Gilberto Freireanos aqui, acreditar na teoria da democracia racial, de que as três raças harmonicamente formaram a identidade brasileira, porque isso é uma grande mentira, porque foram muitos estupros, foram muitas violências, muitas torturas que até hoje se mantêm, com genocídio da população negra, né, com a falta de políticas públicas para pobres, para povos de terreiro, indígenas, ciganos, entendeu? Então a gente não pode acreditar nisso de forma nenhuma, porque a maior das falácias foi essa criada por Gilberto Freire ali, com as suas teorias sociológicas. Então, assim, eu não acredito que a Jurema foi formada por esses três pilares. Eu acredito que a Jurema ela foi formada, sim, pela cultura indígena, porque ela já estava presente no Brasil, portanto ela é a mais antiga forma religiosa que temos na Terra. É a religião da Terra, por si só. E não digo somente Jurema, mas sim todas as práticas indígenas, religiosas indígenas que tinham aqui, que a gente nem chegou a conhecer, né? Jurema foi a única que resistiu até os dias atuais, que inclusive é motivo de reapropriação pelos próprios povos indígenas como aspecto de identidade, porque até isso eles perderam a prática dessa religião. Então, assim, ela é muito forte e resiliente, resistiu a mais de 500 anos de opressão e está aí firme e forte, sendo mais de 70% dos terreiros em Recife e região metropolitana. Então, é importante esse dado. Então, assim, eu não acredito. Ela foi formada assim, eu acredito, dentro dos quilombos, se fortaleceu da forma que ela é hoje, com a fuga de indígenas e de negros escravizados para os quilombos, lá se conheceram, lá trocaram saberes. Então, aí sim, existe uma conexão de saberes. Mas os saberes dos brancos ficaram para os brancos mesmo, porque o indígena transformou tudo que era do branco em coisas do indígena. Então a gente pode apagar, sim, aí a memória do branco desse contexto, porque veio por um processo violento de exploração, de morte e de tortura, estupro
e todas as outras coisas ruins que puderam ser causadas durante o período da escravidão. Então, assim, a gente não pode silenciar em torno disso, né, que é muito sério esse debate. Então, assim, que fique claro que quando se reza o Pai Nosso dentro da Jurema, se canta algumas toadas que se falam em Jesus e Nossa Senhora, há uma menção à tradição católica, né, do branco dominador. Contudo, ela parte de um pressuposto completamente diferente do que partiria dentro de uma igreja católica, etc. Sim. Perpassa pela Nossa Senhora das Prostitutas, pela Nossa Senhora dos Bebarrões, pela Nossa Senhora dos Indígenas, que é uma outra plataforma de compreensão dessa divindade católica, que seria a teologia católica, né? Então é isso. Então, vamos falar de sincretismo nesse sentido, porque o sincretismo ele é muito estático. Sim. Para dizer, é como se quase todo mundo tivesse feito sincretismo para manter sua religião viva. Sim. E não é uma realidade. Claro que ele existiu, por exemplo, no candomblé, com a questão dos santos serem sincretizados com os orixás. Sim. Mas isso não é uma verdade para todos, né? Tem muita coisa que é estudada sobre o povo de terreiro. Falando um pouco agora sobre essa questão que você colocou dessa introdução violenta, que não foi muito bem uma introdução, mas foi uma espécie de processo de opressão. Literalmente foi algo forçado, não foi algo consentido, não foi algo acordado, muito menos conversado. Falando um pouco sobre essa questão, esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga minha sobre o fato de haver um processo muito inverso no que diz respeito a por exemplo, a entrada de pessoas negras em religiões neopentecostais e um excesso de pessoas de pele clara em terreiros, etc. Como é que você enxerga essa questão do negro estar se conectando com uma cultura que não faz parte da dele e tá aderindo a uma cultura que não diz respeito à ancestralidade e toda a história de luta que o negro teve em relação a isso? Bom, é um dado concreto dizer que existem mais negros nas religiões evangélicas do que nos terreiros. Isso é fato. Né? Porque a população pobre nesse país ela é muito grande, né? Ela é imensa, e essa população pobre é formada por mais de 60%, 68% de negros e negras. Sim. Então é natural que essas pessoas vão para essas igrejas evangélicas que se abrem nas comunidades e nos bairros próximo a essas pessoas, onde elas alcançam o seu chamamento religioso, por não ter uma opção religiosa, porque terreiro sofre uma estigmatização muito grande. Sim. O preconceito, o racismo muito forte em cima do terreiro. Então, uma pessoa negra, para aceitar ser de um terreiro, ou ela nasce na família, ou ela é levada por uma perspectiva política muito bem formada, ou ela tem um chamado religioso mesmo e vai, mas se for por uma questão social mesmo, de referência, de identidade, etc., ela não vai. Sim. Ela prefere ir para uma religião, que é uma religião formada por uma identidade, onde os homens usam terno e gravata, que é a roupa do branco, as mulheres vestem vestidos de cetim, com modelos de branco, e elas vão se sentir legitimadas e referendadas ali, na sociedade, que inclusive dentro dessas igrejas são formadas todos os dias dentro das suas quatro paredes racistas em potencial, né? Violentos, pessoas altamente violentas, pessoas altamente racistas que criticam nossa religião o dia inteiro. Então assim, é natural que isso, natural não, é cultural que isso aconteça, porque os terreiros não têm a bala financeira, não têm o conteúdo capitalista que tem as igrejas evangélicas. Sim. E nem a teoria, nem a teologia da prosperidade. Então, assim, você é pobre. Você quer sair daquela vida de pobreza, onde você vive ali empobrecendo, passando fome, vivendo dentro da lama. Vem um cara dizendo a você que é possível Deus lhe tirar dali, então ele que está numa situação extremamente frágil psicologicamente não vai acreditar nisso, vai se dar pelo menos a possibilidade de ouvir aquela palavra. Sim. E o terreiro não tem esse processo de convidar ninguém para ele. Então, por isso, entram tantos brancos no terreiro
e saem tantos negros do terreiro, porque os brancos eles têm acesso à informação. Sim. Por eles terem acesso à informação, pelo menos na sua grande e esmagadora parte, né, os brancos não são todos, mas 90% têm acesso. E essas pessoas, por terem acesso, não, que logicamente não vão entrar na viagem de uma religião neopentecostal, que uma pessoa extremamente inteligente vai entender que naquele não existe fundamento teológico ali nenhum. Né? E vão partir para o terreiro, que é um lugar onde elas vão se sentir bem, inclusive onde elas vão também exercer o seu papel de racista e de dominador. Porque dentro dos terreiros elas também replicam o que na sociedade elas fazem, o seu papel de racista. Né? Então, assim, é uma religião também que, para você se iniciar, o candomblé, por exemplo, você tem uma exigência financeira atualmente elevada, então assim, muitos mais brancos têm condições de se iniciar no candomblé do que negros pobres, entendeu? Até isso o capitalismo tem influenciado na perspectiva dos terreiros de terem mais pessoas pretas do que brancas, e assim o racismo cresce também dentro dos espaços de terreiro, onde essas pessoas oprimem os negros e negras. Então você vai ver no terreiro sempre os negros e negras com a vassoura na mão, e os brancos chegando nos seus carros, pagando as suas obrigações, dando dinheiro à casa, pagando as contas e tendo lugar de privilégio. Sim. Né? Então, isso é algo que acontece sim, é verdade, né? É fato e tem que ser assumido por nós de terreiro, que depois que a gente assume é que a gente consegue transformar as coisas. Então, a gente tem que primeiro assumir que a coisa está nesse nível, para depois a gente tratar essa doença, que é o racismo, que é mutante, se alastra e se amplifica cada dia que se passa mais na nossa sociedade. Agora você tocou num tema muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que é essa relação de que as próprias pessoas brancas que fazem parte de religiões de matriz africana podem replicar o racismo dentro por exemplo, o que você citou do candomblé, da umbanda, do tambor de mina, da jurema, etc. E isso levantou uma questão que eu acabei de pensar agora. Como é que você enxergaria a prática de uma pessoa de terreiro, uma pessoa do axé, do candomblé, em relação a ser antirracista? Como é que ela teria consciência de não reproduzir esse tipo de prática dentro do terreiro e no cotidiano dela? Em primeiro lugar, ela teria que ser antirracista mesmo, de se esforçar ao extremo para não replicar os privilégios brancos dentro do espaço do terreiro. Né? Ela deveria, no mínimo, se dedicar a boas leituras, a boas participações de debates, para que ela se qualifique em torno do debate antirracista. Sim. Depois disso, se ela tem capacidade disso, ela pode ser sim um antirracista, né, um branco antirracista dentro do terreiro, e assim não replicar essas lógicas. Ela tem um simancol e ficar bem no lugarzinho dela, né? Que deveria ser assim. Mas a gente às vezes até briga aqui no terreiro, eu não passo muito por isso, porque as pessoas já me conhecem e sabem meu ponto de vista, meu lugar de fala. Então, ela já tem medo de fazer alguma coisa, né? Até para falar, às vezes eles já se policiam muito. E eu acho isso uma coisa importante, eu acho isso uma coisa positiva. Sim. Porque é uma forma de você oprimir o racismo e os racistas de forma bem consciente, colocando eles numa perspectiva também educacional, que eles vão ter que passar por uma formação ali, né, dentro da tradição oral, para que eles se situem dentro dos terreiros de forma menos racista. E como é que funciona essa questão da oralidade? Por exemplo, você disse que a Jurema é uma das poucas religiões e religiões indígenas, assim, religiões que tiveram essa conexão com a terra, que têm essa conexão com a terra, que resistiram a esse processo de colonização violento. E como é que funciona essa tradição de boca a boca? Por acaso, atualmente, existe algum tipo de literatura específica para as pessoas que têm interesse, por exemplo, em praticar a Jurema ou qualquer outro tipo de ramificação, de se instruir nesse tipo de assunto, ou é só você de fato frequentando? Como funciona, mais ou menos? Olha, existe sim uma bibliografia disponível, sobretudo em torno do candomblé. Sobre a Jurema, praticamente não existe bibliografia disponível no mercado. Inclusive, eu estou tentando lançar meu livro, que foi a minha dissertação do mestrado,
Juremologia, né? Sim. Uma busca etnográfica para a sistematização de princípios da cosmovisão da Jurema. Foi defendido em 2017 e ainda não consegui lançar o livro, que seria o livro mais, como poderia dizer, atual e com um conteúdo aprofundado de um pesquisador que também é juremeiro, mas que tem um texto adaptado por uma academia no mercado. Mas aí eu estou fazendo a vaquinha virtual lá no site da vaquinha e é muito difícil, sabe? Assim, as doações muito poucas e é complicado. Porque não tem nada escrito sobre a Jurema. O que tem são meus textos, meus artigos publicados na internet, em sua maior parte, e no meu blog. Algumas outras pessoas que, inclusive, publicam coisas na internet, mas que não são textos muito confiáveis, porque não partem de um pressuposto acadêmico, né, de pesquisa mesmo, né, nem etnográficos são, porque passam por vezes mesmo por criações da cabeça das pessoas, e eu digo isso com muita certeza, porque eu acompanho essas publicações permanentemente. Sim. Né, porque de certa forma eu cumpro uma função de observatório do que se produz sobre a Jurema. Inclusive eu sou uma edição da revista Censo inteira sobre a Jurema, onde eu juntei ali acho que 17 ou 19 atuais estudantes, né, da Jurema, que estão fazendo mestrado, doutorado com o tema da Jurema, e publicaram artigos ali naquela revista. Então, quer dizer, as poucas coisas que tem, a gente do Quilombo Cultural Malunguinho e da Casa das Matas do Reino Malunguinho é que temos publicado. Porque a Jurema ainda é uma religião de difícil acesso à leitura, né? Não tem bibliografia disponível sobre a Jurema. E sobre o aprendizado da religião, é lógico que a pessoa só vai aprender no terreiro, não existe como ser de outra forma. As leituras, elas auxiliam a compreensão da religião. A religião em si, ela não tem outra forma que não seja a tradição oral. Tanto é que se prova da importância e do poder da tradição oral que a Jurema se manteve viva depois de mais de 500 anos de opressão nessas terras, de opressão violentíssima. E ela é uma religião ainda forte, hoje em dia, se mantendo firme e forte, se ampliando. Embora que eu acredite que a Jurema é uma religião em risco de extinção. Mas ela tem tido um tipo de ampliação na sociedade, um tipo de reconhecimento da sociedade, diferente dos seus princípios tradicionais, né? E que eu considero isso também risco, né? Você disse uma coisa muito interessante a respeito da Jurema, que eu estou enfatizando desde o começo aqui, nós dois estamos enfatizando na nossa conversa, que é a respeito dela ser uma religião que necessariamente é indígena. E isso implica, de certo modo, que ela tenha outras linhas de trabalho e outras concepções de se regir certas coisas e de se passar determinados aprendizados. Agora eu queria entrar no tema a respeito de como a Jurema trabalha e como são feitos os trabalhos em torno da Jurema Sagrada, da Jurema Brava, que eu também sei que existe e tudo mais. Você poderia falar um pouquinho pra gente como funciona? Os trabalhos de terreiro são trabalhos tradicionais da casa de Jurema, onde se utiliza muito o cachimbo de Jurema, né, os trabalhos feitos de limpezas espirituais, de tratamento espiritual, uso de ervas sagradas para os mais infinitos fins, né, uso mesmo da força ancestral, da ciência mestra, que é a força que rege a Jurema, é a ciência mestra. Do mesmo jeito que o axé é para o candomblé, a ciência mestra é para a Jurema, é uma força espiritual grandiosíssima. Então, a Jurema se trabalha muito com o processo de incorporação. Aquele conhecido rito da ingestão do vinho da Jurema para se chegar nos espaços espirituais, ele praticamente não existe mais hoje nos terreiros urbanos. Esse ritual está sendo muito resgatado dentro dos povos indígenas, em alguns, e outros estão aprendendo mesmo aqui com o meio urbano. Por incrível que pareça, eles, para montar a tradição deles, eles vêm para os terreiros daqui para aprender aqui. Tanto é que às vezes você vê até lá em alguns povos indígenas eles cantando pontos que são cantados na Jurema urbana e às vezes até mesmo na Umbanda. Porque como foi perdida muita referência, inclusive às línguas tradicionais, ficou difícil para, né, nossos ancestrais, nosso povo, nossos parentes, como a gente prefere chamar, os indígenas, de fazer a Jurema ter fluidez em seus rituais lá, né? Tanto é que eles às vezes chamam até de culto sagrado, culto encantado, etc.
ou mesmo o culto de Jurema mesmo, né? Uhum. Então, assim, ela trabalha dessa forma. Então, assim, não tem como explicar muito, porque é muito da prática de você ver o trabalho de Jurema. Mas ela é muito poderosa, ela pode curar, ela pode matar, ela pode ter diversos caminhos, né, para você se desenvolver dentro da ciência, mestre. Certo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu acho que seria muito interessante a gente puxar uma abordagem voltada muito mais para o lado da caracterização das entidades. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia existe muita demonização em torno de Exu, de Pombagira, e de qualquer outro tipo de entidade. E como é que você enxerga esse processo de demonização que houve? E como é que você vê isso hoje em dia? Você acredita que há uma espécie de diminuição dessa concepção errônea que as pessoas têm? Ou isso ainda continua muito forte na nossa sociedade? Continua forte e crescente, né? A demonização, a satanização dos cultos de povos de matriz africana e indígena. Uhum. Né? As igrejas evangélicas são prova disso cotidianamente. Todos os dias eles falam que nós somos o diabo, inclusive em rede aberta de televisão, porque eles conseguem as concessões públicas de televisão para cometerem crimes, né, de racismo religioso. Então, assim, eu vejo isso como crescente, né? Cada dia que se fortalece na nossa sociedade esse racismo, porque eles têm vias de comunicação, meios de comunicação oficiais, inclusive, poderosos, que é a televisão e rádio, e internet. Então, o que mais? Enquanto o povo de terreiro não tem artilharia nenhuma para atirar, que nosso povo não tem programas de rádio, não tem programas de televisão, né? A internet é muito mal usada, inclusive poucamente usada pelo nosso povo de forma bem precária, enquanto essas pessoas conseguem milhões de seguidores em suas páginas evangélicas, a gente de terreiro consegue 10 mil chorando, entendeu? Uhum. Assim, há um disparate muito grande na perspectiva ainda da comunicação do povo de terreiro, mas é lógico que isso não é nossa culpa, isso vem do processo histórico que nós herdamos e que é muito difícil reverter a herança da senzala, né? Então, assim, são 135, 136 anos da abolição da escravatura. Uhum. Ainda está num processo de libertação. Isso ainda vai custar um chão muito grande ainda para a gente caminhar. Você falou sobre a questão do processo de abolição de escravatura e no começo, quando a gente começou o nosso bate-papo, você disse que participa, se eu não me engano, que você participa de um quilombo ou de algum tipo de ação quilombola. Você poderia relatar para a gente como é que esse tipo de movimento que você faz parte e como é que começou essa sua caminhada em relação à militância, em relação à política? Bom, o que eu falei para você é que eu sou fundador do Quilombo Cultural Malunguinho, que é uma instituição criada por mim, por João Monteiro e Hildo Léo da Rosa, né, há quase 20 anos atrás, né? Quase, acredito, 19 anos atrás, 18, 19 anos atrás, no Arquivo Público Estadual, quando nós descobrimos que Malunguinho ele não era só uma entidade da Jurema, mas sim ele era um líder quilombola que foi importantíssimo para a liberdade do povo negro e indígena. Talvez não, com certeza o líder do quilombo, ou os líderes do quilombo mais importantes depois de Zumbi dos Palmares. Sim. Então, a gente começou um trabalho de fortalecimento da Jurema Sagrada a partir dessa instituição que até hoje permanece, onde eu sou coordenador, né? E a gente realiza todas as nossas atividades levando o nome de Malunguinho, né? Do Quilombo Cultural Malunguinho, que é um quilombo, obviamente, não no sentido físico, mas no sentido intelectual, no sentido acadêmico, no sentido de trabalho em grupo, né? Nós somos um grupo fortíssimo que resistimos todos esses anos. Então, assim, por esse motivo a gente tem esse trabalho realmente próximo aos quilombolas, aos indígenas, ao povo de terreiro, que é o nosso público principal, onde nós queremos chegar com informações qualificadas para contribuir no processo de formação intelectual, né, de nosso povo. Então, isso foi assim. E minha militância, ela começou, eu já muito jovem, né, entre meus 12 e 13 anos de idade, no bairro de Peixinhos, quando eu
já tocava ali, já estava aprendendo a tocar com meu mestre de percussão, que eu sou percussionista também. Sim. Toca Ogan, que é músico da Nação Zumbi até hoje, percussionista da Nação Zumbi. E lá em Peixinhos, a gente morando tudo junto, né? Ali no bairro, ele começou a fazer oficinas ainda no auge do movimento mangue, sabe? Na fluidez de todas as coisas. A gente começou a fazer essa luta, né? Então a gente nasceu num caldeirão de efervescência cultural muito grande. Uhum. E obviamente desde muito cedo também minha relação com a espiritualidade, com a religião, só se fortaleceu, mais ainda depois de eu conhecer essas pessoas que me ensinaram muito também. A respeito do seu... entrando ainda no tema a respeito do seu trabalho do Quilombo Malunguinho, eu queria saber, por se tratar de uma instituição que não tem fins lucrativos e que só existe para passar conhecimento e para reverter a concepção errônea que as pessoas têm a respeito da tradição indígena e da tradição negra, você enxerga algum tipo de dificuldade em relação a manter e a propagar esse tipo de cultura para as pessoas, principalmente por parte do Estado, em relação a incentivo ou qualquer coisa relacionada a uma reatividade, a algum tipo de pensamento contrário das pessoas que as pessoas têm em torno disso? Existe isso ou as pessoas aí elas são adeptas e elas abraçam essa cultura, essa ancestralidade? Olha, as dificuldades são inúmeras, né? Porque você tem uma instituição que praticamente não aprova projetos em editais, que não tem dinheiro, que o recurso que mantém ela, nossos recursos próprios e nossos esforços próprios de pesquisa, estudo e etc., e articulação, que são os nossos capitais principais, é muito difícil, porque o Estado não abraça nossa ideia, né? Os municípios não abraçam e a gente faz as coisas na tora, né? Como dizem os irmãos, a gente faz na tora, né? Porque se não for assim, não sai, a gente não iria fazer nada e não teríamos feito o trabalho histórico que fizemos em torno da Jurema, porque só essa a possibilidade da existência da gente estar aqui dialogando hoje. Sim. É fruto desse trabalho que existiu lá atrás da gente. Com certeza. Que despertou as pessoas para a importância de conhecer a Jurema. Então, assim, isso sim já pode se considerar um dado concreto de que nosso trabalho deu certo e continua dando. Entendeu? E tem que dar mais certo ainda. Mas a gente nunca teve recurso para fazer nada. Pelo contrário, né? Se a gente muito mal aprovou, foi um projeto único no Fundo de Cultura do Estado para fazer o Quipuba Malunguinho no ano de 2018. Fora isso, nada mais teve. Então, assim, é muita resistência, é muita luta, mas a gente ama o que faz. É missão espiritual, a gente compreende como missão ancestral, missão quilombola. Então, por isso a gente leva à frente. Se não fosse amor e muita dedicação também, a gente jamais chegaria até aqui, né? E olha que a gente vai chegar muito mais longe, viu? Eu acredito que sim. É muito bom ouvir isso, aliás. Você poderia falar um pouco mais dessa questão da ancestralidade? Porque, pelo que você está me relatando a respeito da sua trajetória, você é uma pessoa que sempre esteve envolta no meio da cultura negra, no meio da cultura indígena, enfim. Então, de certo modo, você é uma pessoa que conseguiu desenvolver uma paixão e um amor muito grande por isso, e leva isso como lema da sua vida, o que de fato é muito bonito. Mas você enxerga nisso um cunho espiritual, um cunho ancestral, como se fosse uma espécie de missão que você leva de alguma fase anterior da sua vida? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu jamais teria chegado até aqui, nós jamais teríamos chegado até aqui, se não fosse um desejo objetivo de Malunguinho. Pois ele abre todos os nossos caminhos e abre todas as possibilidades para a gente realizar todas as coisas que queremos, entendeu? Então, assim, é um poder de realização e de materialização dos nossos sonhos muito grande que nós temos. Eu sou um dínamo no meio dessa história, né? O que a gente inventa de fazer, eu corro atrás e faço, né? Eu sou um trabalhador incansável de Malunguinho. A gente acredita que nosso trabalho ele é a retomada do quilombo do Catucá, do quilombo de Malunguinho. Então, por isso a gente leva à frente tantas coisas. Então, assim, isso tudo é baseado na nossa ancestralidade. A gente acredita, sim, nisso. E por causa da gente acreditar que as coisas dão certo, né?
e também muita fumaça no ar. Você falou a respeito da fumaça e você tinha relatado antes a respeito do cachimbo. Você poderia falar um pouco mais sobre os elementos de trabalho que vocês utilizam na Jurema? Porque eu acredito que é completamente diferente, por exemplo, do candomblé ou da Umbanda. Porque, por exemplo, na Umbanda o caboclo ele usa, por exemplo, algum tipo de erva medicinal, usa a espada de São Jorge, qualquer coisa do tipo, usa o arco e a flecha. Como é que é isso na Jurema? É diferente? Existem diferenças, sim. A gente não pode comparar jamais o candomblé e a Jurema, porque são religiões completamente diferentes. Uhum. Só a não existência de orixás na Jurema já coloca o candomblé no outro universo que não dá nem para comparar. Embora que existam coisas, claro, que são similares, né? A gira, o respeito, a hierarquia, a ancestralidade são coisas únicas do povo de terreiro. O acolhimento, etc. Agora, os elementos que se usam são completamente diferentes. A gente trabalha com fumaça, a gente trabalha com fumo sagrado, a gente trabalha com ervas sagradas, a gente trabalha com a força ancestral da terra. É diferente, né? Então, assim, a gente usa muita fumaça. O cachimbo, para o juremeiro, ele é uma das coisas mais importantes que existem, né? Porque é através do cachimbo que se faz o contato com o plano espiritual, que se manda a mensagem, que se resolvem as coisas. Então, sem o cachimbo não tem como haver caminho dentro da Jurema. Então, só isso aí é um aspecto que se levanta, né? Além da sua própria relação com a natureza, que é muito verdadeira. A Jurema é de fato e de direito da natureza. Sem as plantas sagradas, sem os fundamentos, que são as suas cidades da Jurema, que também são árvores encantadas, essa situação a Jurema jamais existiria. Então, ela tem uma diferença grande do candomblé e de outras. E também tem semelhanças naturais, né, que acontecem. Mas a prática, o ritmo, a pisada é outra, completamente diferente. Certo. Agora falando um pouco mais de uma posição pessoal sua. A gente vê que hoje em dia a academia ela está tendo que abrir as portas, ela está tendo que, de certo modo, ceder à pressão que as pessoas estão fazendo a respeito de se discutir temas decoloniais, temas que condizem com a realidade do povo brasileiro, que condizem com a realidade do povo latino, de certo modo. E você disse que é um educador decolonial. Como é que você enxerga essa entrada da decolonialidade, da discussão de raça, gênero e religião dentro da academia? Você enxerga ainda uma pressão por parte dos acadêmicos? Ou você acha que as pessoas estão cedendo esse espaço de forma mais tranquila, mais pacífica, depois de toda essa luta que houve? Bom, eu acho que a coisa está evoluindo, né? Está crescendo. A perspectiva decolonial na academia está crescendo a cada dia que se passa mais. É lógico que os acadêmicos mais antigos, para se adaptarem com as novas linguagens, com os novos conteúdos, novos conhecimentos que ele não domina, ele vai ter resistência, né? Contudo, eu vejo muitas pessoas abertas a fazer o processo de decolonialidade, né? Se dedicarem a fazer estudos afro-indígenas e buscar, né, tratar os assuntos de forma antimachista, anti-misógina, anti-racista, antifascista, anti-xenofóbica, tudo. Então, assim, é algo que está em crescimento na nossa sociedade. Mesmo estando evidente no nosso país hoje o crescimento de uma extrema-direita altamente fascista e racista, coordenada por esse presidente maluco, que é o lixo Bolsonaro, entendeu? Que se diz evangélico, etc., mas que, inclusive, nem ministro da Educação nós temos, para você ter ideia do quanto nós estamos em risco, né? Nem ministro da Cultura tem, nem Ministério da Cultura, da Educação, que são coisas fundamentais para o desenvolvimento da decolonialidade, existem. A gente sabe que a gente está num período difícil, mas a gente vai reverter. Sim. Né? A gente vai conseguir reverter, sim. A gente vai sair dessa lama que o país está, né? Mas eu tenho visto como um grande crescimento, sim. Vejo pessoas se qualificando em altíssimo nível para fazer esse debate. Bibliografias de qualidade no mercado disponíveis para serem compradas. Então, assim, é acúmulo de muito estudo, né, da decolonialidade. Só vai poder ser decolonial realmente quem tiver muito acúmulo de estudo. Sim, sim. Porque
Não é fácil tratar os assuntos afro-indígenas, não. Você tem que ter muito conhecimento, até porque foram assuntos que a gente nunca estudou na vida inteira. Né? E tem que resgatar parte por parte desse grande quebra-cabeça para tentar montá-lo, estruturá-lo para passar para a sociedade um outro ponto de vista do mundo e do Brasil, né? É assim, essa é a luta, mas está crescendo, sim. Com certeza. Você citou um fato muito importante, que é a ascensão do conservadorismo e de políticas expressamente reacionárias, políticas que demonstram ser coisas feitas praticamente para tentar ocultar e embranquecer toda a nossa história, toda a história da cultura brasileira, toda a história da cultura indígena e da cultura africana. Como é que você enxerga a posição do povo de terreiro em relação a isso? Você acha que o povo de terreiro está conseguindo exercer uma posição contrária efetiva em relação a isso? Está se posicionando bem? Ou as pessoas ainda se mantêm acanhadas de demonstrar o descontentamento em relação às políticas do Bolsonaro, às políticas do governo que é, de fato, fascista? Na realidade, a gente sabe que existe uma parcela do povo de terreiro completamente sem informação, né, que apoia Bolsonaro, sim. Né? Isso é fato, a gente sabe de diversas pessoas que eu poderia até citar nomes e não irei fazê-lo, claro, mas que votaram em Bolsonaro, sim, apoiam e acreditam nessa loucura toda, né? Uma outra parte, que é a parte que se dedica a uma luta do povo de terreiro, porque geralmente essas pessoas que apoiam Bolsonaro nunca passaram por nenhuma frente de luta do povo de terreiro. São pessoas que sempre viram a religião de uma forma individualizada, lá no seu terreirinho, fechado no seu mundo. As que buscam a luta por um coletivo, luta coletiva do povo de terreiro, a luta pela democracia, etc., essas sim têm feito trabalhos magníficos. Contudo, ainda é um grupo de pessoas muito seleto e pouca em relação ao grande quantitativo de pessoas de terreiro. Mas é como diz, né? A gente tem muitos analfabetos funcionais na nossa religião. Sim. E isso prejudica muito, porque tem certas coisas que necessitam, sim, de uma capacidade crítica mais elaborada, maior, para você enfrentar. E a gente, às vezes, esbarra, assim, numa espécie de ignorância exatamente causada pela falta de acesso à educação. Então, assim, a gente convive com dificuldades profundas por causa disso. Mas a gente não apoia de forma nenhuma o povo de terreiro que votou em Bolsonaro. A gente faz campanha contrária, inclusive. Inclusive, agora nas próximas eleições, eu sou pré-candidato a vereador em Olinda, né, e espero ganhar essa eleição, que se as pessoas puderem contribuir nessa luta vai ser muito importante, porque a gente tem aí a possibilidade de incluir, no meio de tantos evangélicos, o primeiro vereador catimbozeiro de Olinda. Sim. Para fazer uma intervenção qualificada naquele meio da Câmara de Vereadores, trazendo esses debates decoloniais, sim, defender políticas públicas e leis justas para a sociedade de Olinda. Então, assim, é natural, não gosto de usar muito essa palavra, mas é quase que certo que a maior parte do povo de terreiro daqui de Olinda, ele não vai votar em mim. Sim. Porque eles preferem se sentir representados por um branco rico que chega lá e compra o voto deles, do que por uma pessoa que luta tantos anos por eles mesmos, mas eles não conseguem captar a mensagem nem entender. Né? Isso é um problema sério que temos que resolver, né? Resolver esse gargalo cruel. Também eu digo que o povo de terreiro está em processo de formação, de educação política. Não é fácil, nunca elegemos ninguém em Pernambuco de terreiro pela plataforma do povo de terreiro. Não existe sequer uma história de sucesso nesse contexto. Então, assim, eu posso ser talvez a primeira pessoa que ganhe, tenho sim possibilidade reais de ganhar, sim, mas é complicado, é bastante complicado, sim. Eu reconheço que a gente tem muito chão para correr, né? Confiar só no povo de terreiro para ganhar a eleição não é o correto, porque o povo de terreiro não tem ainda entendimento político suficiente para superar, né, a escravidão mental que eles estão incluídos, mas a gente está tentando, a gente vai conversar de um por um, pelas redes sociais, de casa em casa, de lugar em lugar, para que também, pelo menos nas próximas, a gente consiga melhores votações. Mas eu quero ganhar nessa, e espero contar com a ajuda de quem acredita nessa causa. Com certeza.
Infelizmente eu não posso contribuir com o meu voto, mas com certeza se eu fosse morador de Pernambuco, eu contribuiria de fato com o meu voto, porque eu acompanho seu trabalho mais ou menos, se eu não me engano, há uns 6 meses, 8 meses. Foi graças à professora Letícia Carolina, não sei se você conhece, que também é uma educadora decolonial. Ela me apresentou uma live que você estava fazendo e eu comecei a acompanhar e eu comecei a ver que você faz um projeto muito bonito no que diz respeito à conscientização das pessoas e à propagação de toda a sua ideologia, de toda a ideologia do povo de terreiro. Isso é uma coisa muito bonita. E eu acho que para finalizar, seria muito interessante você relatar um pouco mais dessa sua vontade de se adentrar no Estado e de poder fazer ações por lá, porque até então você intervia de fora. E como é que você enxerga essa nova possibilidade que está surgindo de você de fato intervir de dentro ali enquanto um servidor público, porque sendo vereador você vai ser um servidor público. Como é que você acha que vai ser essa sua ação? E como é que você vai fazer para dar voz para o povo de terreiro e para conscientizar toda essa galera? Uhum. Em primeiro lugar, não existe possibilidade de se transformar algo real, né? A gente já fez muito aqui do lado de fora, mas não há possibilidade da gente dar passos maiores e mais fortes para a sociedade, concretos, se não for por dentro da política. Uhum. Não tem como. A gente é um erro, um equívoco muito grande dos artistas, do movimento da cultura popular, dos artistas da cultura popular, do povo de terreiro, não acreditar na possibilidade da representação política. Porque é um erro. A gente vive chorando com o pinico na mão, mas quem erra somos nós. Uhum. Que não temos a capacidade de nos organizar suficientemente para eleger nossos representantes próprios. Eu não vejo ser eleito um pai de santo, não vejo ser eleito um mestre de coco, um mestre de maracatu, não vejo ser eleito uma prostituta, uma mãe da associação de mães de um bairro, não vejo ser eleito um gari, entendeu? Então como é que a gente vai querer uma reversão política se a gente põe na mão de pessoas que dizem que nos representam, até mesmo da esquerda, Uhum. que tem uma esquerda que diz que nos representa, mas na verdade ela está no lugar de poder igual, entendeu? E fazendo os desmandos também iguais. Então a gente tem que ter essa concepção, que não vai ser de fora que a gente vai ter o êxito que a gente quer. O Quilombo Cultural Malunguinho tem uma contribuição histórica por aí afora? Tem. Uhum. É fato. Inclusive existe até isso registrado em teses e dissertações de mestrado, já várias, que já estudaram a gente. E tem muitas ainda a serem estudadas. Mas a gente não pode ser ingênuo em achar que fora da política a gente vai promover realmente uma revolução, porque é mentira, entendeu? A gente só faz revoluções reais com leis, porque o único sistema que funciona no nosso país é o sistema democrático, político-democrático. Uhum. Se não for por esse caminho, qualquer outra coisa ou vira sociedade alternativa, como foi Quilombo dos Palmares, como foi Canudos, né? Uhum. Ou como foi Catucá, que foi o Quilombo de Malunguinho, ou a gente parte para a guerra para tirar o poder ou virar anarquista. Então, tem outro caminho. Então, a gente tem que se eleger mesmo. Vestir a camisa do Estado, entrar dentro dele e tentar fazer transformação desde dentro. Então, eu vejo como algo positivíssimo isso. Algo que a gente já deveria ter feito há muito tempo. Eu acho que os artistas reclamam demais. Todo mundo da cultura popular, os maracatus, os cocos, que não tem política pública, que não tem dinheiro, que não tem espaço, que pagam baixos cachês, mas se a gente jogou na mão dessas pessoas que dizem que nos representam a possibilidade de fazer algo, então a gente tem que aguentar as consequências dos nossos votos, das nossas decisões, entendeu? Não é simples. Sim. Né? E eu encaro como chororô, sim, né? E até às vezes brinco assim, né? Que é mimimi. Se a gente não vota, se a gente não elege nossos representantes, a gente vai continuar no mimimi de sempre. E eu acho que a gente deve sair dessa ideia, porque é exatamente aí onde os brancos, ricos e velhos, querem que a gente esteja. É no lugar de não aceitar a política como caminho. Porque quando a gente não faz política, os outros fazem políticas para a gente. Sim, é verdade. Eles mandam, né? Como disse Dom Helder Câmara, né? Quem não faz a política é dominado pela política de quem faz. Então, a gente tem que se ligar num recado antigo
E lógico que é algo tão óbvio, mas parece que passa desapercebido na mentalidade das pessoas. Eu acredito que essa sua mensagem final a respeito da politização, a respeito da conscientização sobre a importância da democracia, rompe toda a concepção bipartidária que a gente tem hoje em dia nas redes sociais a respeito ou ser só de esquerda ou ser só direita, e vai muito mais além a isso. Porque, de certo modo, tudo que você disse até então refletiu muito a respeito da história de um povo. E isso é extremamente interessante. Mas então, pessoal, a gente está ficando por aqui. Eu queria agradecer sua presença, Alexandre. Eu queria dizer que o espaço é seu agora. Se você quiser fazer qualquer tipo de divulgação, pode ficar à vontade. Massa, maravilha. Foi um prazer imenso estar aqui participando desse debate, na feitura desse podcast maravilhoso. Espero que repercuta bastante, que as pessoas ouçam, compartilhem, né? Se eu falei alguma besteira, mande mensagem para mim, para a gente debater, para eu aprender também com vocês, porque eu estou aberto para todas as possibilidades. Se me sigam lá no Instagram, chega lá no meu Instagram, dá uma seguida, ajuda a gente a fortalecer a nossa página, para eu, quando divulgar as coisas da campanha, alguém poder também contribuir compartilhando. Um compartilhamento, uma indicação de uma pessoa já é uma ajuda. Um voto que venha mais por uma pessoa completamente desconhecida do nosso meio já ajuda a gente a caminhar um degrauzinho na conquista desse espaço. Então a gente tem que ser muito esperto. Nós temos que ser quilombo. Então, para sermos quilombo, a gente precisa mudar de concepção de pensamento, né? Em todos os sentidos. E apostar e adotar uma forma de vida completamente diferente, rasgando a Bíblia. Né? Como eu digo assim, a gente tem que ter muitas coragens na vida da gente, pra gente superar tudo que botar de goela abaixo na nossa existência. Então vem com a gente, vamos embora. Agradeço a todas e todos que estão ouvindo esse podcast. Muito axé, salve a Jurema Sagrada e que Reis Malunguinho abençoe nossos caminhos para todo sempre. É isso aí, pessoal. Eu vou estar deixando na descrição o Instagram do Alexandre e também o canal no YouTube dele. Deem uma conferida lá, porque tem um conteúdo muito bacana a respeito da Jurema Sagrada. E, se possível, eu também vou estar tentando deixar o link da descrição do blog dele. Então, quem se sentir à vontade para acompanhar eles nas redes sociais ou para ler algum conteúdo dele, pode ir lá, pode acessar, porque é muito importante a gente obter esse conhecimento e disseminar esse conhecimento de uma forma descomunal. Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer cada pessoa que está ouvindo aqui e queria dizer que na próxima semana a gente vai voltar para mais um episódio. E é isso aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau, fui.